meus amores! E nessa tarde vamos iniciar nossa aulinha de ciências revisando os conteúdos. Isso mesmo, vamos rever tudo o que estudamos nessa unidade, tá bom? Então vamos começar falando sobre o conhecendo os animais. Então a gente começou essa unidade vendo e conhecendo os animais, né? Onde eles vivem, como é o modo de vida dos animais. Então aprendemos que os animais eles podem ser terrestres, aquáticos e semiaquáticos. Animais terrestres são aqueles que se desenvolvem e reproduzem na terra, não é isso? Aquáticos são aqueles animais que se desenvolvem na água. Eles desenvolvem e vivem na água. E os semiaquáticos são aqueles que vivem tanto na terra como parte da vida dele também ele vive na água. Então são chamados de semiaquáticos. Tivemos aí exemplos, né, do jacaré como animal semiaquático, dos peixes como animais aquáticos e a raposa como animal terrestre. Falamos também do que se alimentam. Esses animais, do que é que comem os animais? Eles comem o quê? Do que é que eles se alimentam? Então, nós aprendemos que existem os animais herbívoros, que são aqueles animais que se alimentam de vegetais, como plantas, né? E que plantas são essas? São frutas, são verduras, são legumes. Nós aprendemos, são pastos, né? Animais frugívoros, que são aqueles que se alimentam especificamente de frutas. Isso mesmo, tem animais que só comem frutas, que é o exemplo do tucano. Aprende os animais carnívoros, que são aqueles que se alimentam de outros animais, ou seja, de carne de outros animais, né? Já que carne que a gente se alimenta é de animal. Onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de carne como outros tipos de alimentos, né? Isso, vegetais e outros tipos de alimentos, como o lobo-guará, como o coati, o urso. E os detritívoros, que são aqueles animais que se alimentam de partes mortas. E que animais são esses? São os urubus, são os abutres, hienas, algumas moscas, não é isso? São aqueles animais detritívoros. Ai, que nojo, mas existem esses tipos de animais realmente. Falamos também da locomoção. Como é que se movem? Como é que os animais fazem para ir de um lugar para outro? Então, existem os animais que nadam, especificamente eles vivem da natação, não é isso? Que ele é específico dos animais aquáticos, a natação. Aprendemos os animais que se locomovem através do voo. Esses animais são específicos dos animais terrestres e para isso eles precisam ter asas para voar. Falamos dos animais que têm como locomoção a caminhada, que são animais também terrestres, são típicos de animais que têm pernas ou patas. Demos exemplo da onça, do leão, do tamanduá. Falamos dos animais que saltam, né? Isso que são específicos também de animais terrestres. Eles também têm pernas. E alguns tipos desses animais são sapos, as rãs, os cangurus, alguns tipos de insetos. Os animais que rastejam, então para se locomover eles precisam rastejar. E por que é que eles rastejam? Porque eles não têm pernas, eles não têm patas. É o caso das serpentes, das minhocas, das lesmas, dos caramujos. Então esse é o tipo de locomoção. Falamos também da organização dos animais enquanto grupos. Então esses animais eles são organizados nas seguintes classes. Peixes, que são animais que vivem exclusivamente em ambientes aquáticos. Falamos dos anfíbios, que as principais características dos anfíbios são a pele lisa e úmida, fina, né? Pele fina. Falamos dos répteis,
que ao contrário dos anfíbios, os répteis, eles têm a pele bem seca, né? Muitos deles têm carapaças, que protegem o corpo deles, né? Como a tartaruga, os cágados, os jabutis. Falamos, meus amores, das aves, que são animais específicos que têm penas, que têm bico, que têm duas patas. Temos como exemplos os pombos, os pinguins, os avestruzes. Então, as classes de palavras, elas são bem fáceis, né? Isso você já conhece. Os mamíferos, também falamos, que são grupos que estão incluídos nos animais cujos filhotes se alimentam do leite, ou seja, eles mamam. Falamos dos poríferos, que são animais aquáticos que têm o corpo cheio de poros e específicos de viverem em água doce, né? Mas a maioria deles vivem em água salgada, dos poríferos. Tem aqueles que vivem em água doce, né? Existem da água doce, mas a maioria vive na água salgada, ou seja, nos oceanos e mares. Falamos dos quinidários, que também são animais aquáticos. A maioria deles também vive no ambiente marítimo. Tivemos como exemplo a água-viva. Vamos a outra classe de palavra, os vermes, que também é um outro grupo de animais. Os vermes, eles podem ser encontrados nos ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres úmidos. É uma característica desse tipo de animal, de grupo de animal. Falamos dos anelídeos, que são exemplos de minhocas e sanguessugas. Os moluscos são animais de corpo bem mole e que podem habitar ambientes terrestres como aquáticos, tanto na água doce como na água salgada. Falamos dos artrópodes, que são animais que têm as pernas articuladas, ou seja, com pequenas divisões que possibilitam diferentes movimentos, como no caso, gente, dos crustáceos, que são os caranguejos, os siris, as lagostas. Também tem as aranhas, tem os escorpiões e as centopeias, que eles têm as perninhas articuladas. Equinodermos, eita, o grupo de animais, ele é extenso, né? É grande isso. Os equinodermos são os animais que vivem em ambientes aquáticos de água salgada. E temos aí como exemplo as estrelas do mar. Vimos também, meus amores, nessa unidade, o desenvolvimento dos animais. No desenvolvimento dos animais, nós falamos como que eles se reproduzem, né? Nós vimos o ciclo de vida que, né, nascem, crescem, reproduzem e morrem, mas também existe a reprodução. Como que acontece? Então, nós aprendemos sobre as células especiais, né, que elas são chamadas de gametas, que quando os gametas se unem, eles formam um novo ser vivo. A união dos gametas, eles podem acontecer dentro do corpo da fêmea e, nesse caso, recebe o nome de fecundação interna. Então, quando os gametas, que é o gameta feminino com o gameta masculino, eles se encontram mais dentro do organismo da fêmea, esse tipo de fecundação é chamado de fecundação interna. Ou num ambiente, em outro, no caso, ambiente, né, que ele é chamado de fecundação externa, ou seja, quando não está dentro do organismo da fêmea, ele é chamado de fecundação externa. Falamos sobre os vivíparos, que são animais que geram seus filhotes no interior da barriga da fêmea. Falamos dos ovíparos, que são os animais que depositam no ambiente, né, os seus ovos, ou seja, fora do corpo da fêmea, fora do corpo da mãe, e esses são chamados de ovíparos. Falamos dos ovivíparos, né? Os ovivíparos também, eles produzem ovos que são mantidos no interior do corpo da fêmea.
Isso ocorre em alguns tubarões, algumas serpentes e escorpiões. Por isso que são chamados de ovovivíparos, porque é um ovo que está depositado dentro do interior do corpo da fêmea. Falamos do cuidado dos filhotes, né? Que os animais eles cuidam ao reproduzirem os seus filhotes, no caso seus ovinhos. Existem animais como os pombos, as aves, no caso, as tartarugas marinhas, que eles vão lá, depositam, ficam no ninho, cuidam. No caso da tartaruga, ela cava aquele buraquinho fora da água, coloca os seus ovinhos e ele tampa para aquecer, para os filhotes poderem nascer. Falamos do tempo de desenvolvimento dos animais, citando como andorinha, que passa de 14 a 15 dias. Falamos da incubação dos avestruzes, que passam 42 dias. Falamos da incubação também dos pinguins, que são 60 dias. Da cascavel, que são 30 dias. Falamos também da incubação da tartaruga marinha, que são 55 dias. Sapo cururu, que são 33 dias. E falamos do pirarucu, peixe, que são 30 dias. Falamos agora, essas são da incubação, que são dos ovos, certo, gente? Esse que Tia acabou de falar são a incubação dos ovos. Agora vem a questão da gestação. Incubação, ovos, certo? Quando ocorre dentro do ovo. E a gestação, que agora é o que Tia vai citar, que é quando ocorre dentro da barriga da mãe. Então, não esquecendo, incubação, quando são depositados os ovinhos para gerar aquele novo ser, e a gestação dentro da barriga da mãe. Então, a gestação é de 19 dias do rato, o coelho é 1 mês, o gato são 2 meses, o leão 3 meses, a baleia jubarte de 12 a 14 meses, ou seja, de 1 ano a mais de 1 ano. E o elefante 22 a 24 meses. Nossa, chegando até 2 anos. É muito tempo, né? Falamos da metamorfose. Falamos da metamorfose de insetos, né? Como citamos a metamorfose da questão da borboleta, né? Que é onde ela deposita os ovos, depois nasce a lagartinha, onde ela se transforma em uma pupa. A pupa vai se desenvolvendo no meio desse ciclo. Aí vem a geração da borboleta jovem, até chegar aquela linda borboleta adulta. Também falamos da metamorfose dos anfíbios, como o sapo, por exemplo, que acontece quase parecido, só que não voa, não tem asas, né? Que ela deposita os ovos, dos ovos gera o embrião. Do embrião vem as larvinhas, que essas larvinhas são chamadas de girino, tudo isso dentro da água, certo? O girino vai nascendo primeiro as 2 patinhas para a formação do seu corpo, depois as 4 patinhas são formadas, onde vem a formação do sapo jovem até chegar no sapo adulto. Falamos das mudanças e transformações que são as fases da vida humana. Nessas fases da vida humana, nós aprendemos que temos a infância, a adolescência, a vida adulta até chegar à velhice, não é isso? Nós vimos também o tempo de duração, né? De que idade até que idade. Então, de 0 a 11 anos, eu vivo a minha infância. Quando eu chego dos 12 aos 20 anos, eu vivo a minha adolescência. Quando eu chego dos meus 21 aos 65 anos, eu vivo a minha fase adulta de responsabilidade, não é isso? E dos 65 em diante, eu já vivo a minha velhice, eu já estou bem cansadinha de ter vivido muito tempo. Falamos também, passamos por transformações, aprendemos que a puberdade, né, a mudança do meu corpo, a mudança da minha voz, né, mudança dos meus pensamentos, dos meus hábitos, dos meus gostos, que esse momento de transformação é chamada de puberdade, lá quando a gente chega na adolescência, né, que tudo vai mudando, eu não quero mais brincar, eu quero partir para outros assuntos, eu quero ler mais livros, eu
Tenho outros pensamentos, penso no meu futuro, o que eu quero ser quando crescer, quando terminar os meus estudos. Então, isso é a puberdade, onde de muitos adolescentes vem aparecendo a questão das espinhas, dos cravos, a mudança da textura da minha pele. E é isso aí, meus amores. Esse é um resumão de tudo que nós aprendemos nessa unidade, na nossa aulinha de ciências. Aí temos aí a página 38, a página 39 e a 40, que é relembrando tudo isso que estudamos nessa unidade. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido, tenham relembrado tudo que nós estudamos. E é isso aí, a gente encerra aqui a nossa aula. Um beijão e até a próxima aula.